Olá, sétimo ano, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português, a mais uma semana. E pedir a Deus que nos dê muita saúde para que possamos já voltar às nossas atividades na escola novamente. Hoje nós vamos fazer o estudo da página 150 e 151 do nosso livro didático. E na nossa primeira questão diz a interpretação do texto, que nós já fizemos a leitura em sala de aula. Aí a primeira questão diz assim: por que James Cameron veio ao Brasil? Ele veio ao Brasil para protestar contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A segunda: quais foram as respostas que o autor utilizou para responder à pergunta feita no título? Celebridade, que é o autor, celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base nas experiências a uma determinada opinião. Ele impõe respeito. A celebridade que ele usa lá serve também para pautar a mídia, influenciar, mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião, ou seja, eles impõem uma atenção. A terceira, nós vamos transcrever, ou seja, vamos pegar um pedaço do texto lá do segundo parágrafo e copiar aqui. O que tem esse e tem outros também, mas James Cameron não é especialista em ecologia hidroelétrica ou mesmo Amazônia, tá bom? A quarta, segundo as ideias apresentadas no texto, a presença de James em Belo Monte impõe respeito ou atenção? Atenção. Quinta, no primeiro parágrafo do texto, afirma que o cineasta James Washington precisava saber o que o cineasta quis dizer com essa afirmação. Ele quis dizer que o governo dos Estados Unidos precisava tomar conhecimento da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A sexta pergunta qual a opinião sobre o destino da Amazônia. Para ele, o destino não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo o mundo. A sétima, que é na construção dos textos, seja orais, escritos, sempre utiliza outros textos anteriores que lemos ou ouvimos em algum lugar. Esses textos são coletados por nossa mente ao longo da vida e impõem com o nosso conhecimento de mundo. Essa relação entre um texto e outro é chamada de intertextualidade. Assim, quando um texto cita outro direto ou indiretamente, está fazendo uso desse recurso, que é o linguístico. No 10º parágrafo do texto, do artigo, para que serve a celebridade, o autor faz uso da intertextualidade. Para citar qual artigo? O artigo que ele quer citar aí é a Internacionalização do Mundo, de Cristóvão Buarque. A oitava pergunta: o que o autor é contra ou a favor das ideias? O autor é a favor das ideias. A nona, ele pergunta aí, analisando as ideias apresentadas no texto e particularmente o último parágrafo para o autor, como as celebridades deveriam se comportar quando perguntadas sobre algo que desconhecia. Elas não deveriam opinar. A 10ª tem um trecho aqui do texto. Desse trecho, vamos ter a seguinte pergunta: qual é a opinião defendida pelo autor? A opinião dele, ele defende que a usina de Belo Monte não deve ser construída. E que argumento ele utiliza para justificar sua opinião? Ele justifica com 3 argumentos. A usina de Belo Monte não trará benefícios para a sociedade. 2. O cineasta James é contra a construção. E a terceira, o Brasil não tem tecnologia suficiente para administrar. Isso aí são as opiniões dele. A letra C, aponte o contra-argumento dessa justificativa. 1. A usina de Belo Monte trará
ao menos um benefício para a sociedade, pois gerará energia. 2. O cineasta James não é especialista no tema, pois por isso sua opinião não tem valor, e o Brasil dispõe de tecnologia suficiente para administrá-lo, pois já existem várias usinas desse tipo em atividades no país. E essas atividades, gente, foi o nosso estudo das páginas 150 e 151, falando do texto. Tem aqui para que serve a celebridade. E tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima aula de português.